Esse podcast trata de temas como suicídio e violência. Se você é sensível a algum desses temas, talvez esse programa não seja indicado para você. O podcast é uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Vestígios é um podcast sobre perícia criminal. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta. Agora, o que vocês vão escutar é a segunda metade da entrevista com o Ivan Mizanzuki. A gente continua o nosso papo sobre podcast, Caso Evandro, Projeto Humanos e tudo aquilo que orbita esses temas. Então, vem com a gente. Cara, interessante. Você tocou num ponto que, saindo um pouco, né, do Projeto Humanos em si, entrando um pouco nessa questão do tipo assim, a gente não tem produções nacionais sobre esse sistema de justiça criminal e tal, mas a gente gosta muito de coisa de crime, assim. E assim, parece ser uma coisa meio que espalhada na população inteira. Todo mundo gosta de ver coisas de crime, assim. Seja de um documentário, seja um filme, seja tipo o noticiário. E você tem uma ideia do público, de quem é o público do Projeto Humanos, do Caso Evandro, ou é uma coisa completamente não caracterizada, assim, pra você? Eu tenho algumas ideias. Eu sei que é majoritariamente feminino, né? Isso é uma marca, assim, de true crime em geral. Apesar que eu sempre fico incomodado com o termo true crime, porque eu entendo que eu acabo virando um dos produtores de true crime no Brasil, mas eu nunca quis ser isso, né? Eu queria contar histórias interessantes, e histórias criminais tinham uma questão que esteticamente me interessava, que é o mistério por trás, né? O motor de mistério. Diferente, sei lá, quando eu fiz lá sobre refugiados da Síria, né? Que é a história do cara, isso me conta a tua história, né? E queria registrar aquilo, como é que você fugiu da guerra e tudo. Ali não, tipo, alguma coisa aconteceu, a gente tem que saber o que aconteceu. Então daí vamos começar a investigar. Então é ali que eu viro jornalista investigativo, nesse ponto. Mas eu sei que é majoritariamente feminino. Eu sei isso por conta de eventos que eu vou, assim, tal. As filas sempre são de muitas mulheres. É até estranho quando vem homem pedir autógrafo, assim, é pouco. E daí tem muito policial, muito promotor, muito perito, assim, juízes, desembargadores, policial federal. Então, assim, tem muita gente desse meio que vem, que ouve também, tá? Agora, assim, não sei, não existe um censo para saber exatamente qual que é o perfil, Como tá? é que funciona, Eu né? sei que é muita mulher, isso é uma marca no mundo inteiro, assim, true crime é a área de mulheres, assim mesmo, é dominada por mulheres, como público, inclusive como produtores também, como produtoras. Só que daí já tem essa discussão de por que mulheres gostam, não sei, assim, tudo é chute. E né? se você for categorizar, né, vai entrar Vai entrar, sim. numa zona reprovável aí, de tipo, não, o cara tá falando que toda mulher é assim assado, que gosta de não sei Não, o que e mesmo tal. entre as mulheres você vai ver que tem interesses diferentes, tá? Eu já com ouvi certeza, assim, né? mulher que diz assim, não, eu corto sangue mesmo, eu corto, né? E já teve que falou assim, não, eu quero ouvir pra me proteger, né? Porque eu não sei o que pode acontecer, então eu quero saber mais sobre crimes para que eu tenha alguma noção de proteção. Tem também um perfil que eu acho que é mais comum ainda, que é uma generalização que eu vou fazer agora, assim, mas é uma generalização positiva. Eu acho que mulheres têm uma tendência a ter um pensamento mais analítico em situações de desespero, né, de crimes, assim, tal. Então elas têm um olhar mais investigativo, mais curioso, né? Por que a coisa aconteceu? Por que fez isso e tal? E homem já é mais imediato, já é mais, sabe? Parece que mulheres são melhores investigadoras, assim, do que homens, assim, não sei, tá? Não acho que é uma questão biológica, acho que é super cultural isso também, mas isso resulta num público majoritariamente feminino, assim, né? É o que tá posto aí, né? Tanto que as equipes que trabalham comigo, geralmente eu chamo mulheres para trabalhar, que fazem um trabalho mais interessante do que homens, assim.
Eu acho engraçado ver isso, porque tem, assim, claramente existe uma barreira de acesso né, para as mulheres nesses espaços, assim, formais, que eu digo, né? Tipo, o cargo mesmo, assim, de Tipo perito. policial. Porque eu vejo policial, né, em geral, e perito também. Porque acompanhando coisas de perícia, a percepção é exatamente a mesma. Tipo, eu tenho uma página no Instagram de perícia e tal, e aí é mais de 70% dos seguidores são mulheres. Uhum. E eu vejo isso sempre também. Só que se você for olhar pro cargo, não, sei lá, deve dar o quê? 30, talvez? Mas os E aqui que concursos, tem. como é que é a divisão, assim? Não tipo, tem divisão. Não tem divisão? Não por- tem. No laboratório tem Não, mais não, não, mulher mas do que assim, homem. quando você pega a estatística, tantas mulheres estão se inscrevendo nos concursos de quanto os inscrição? homens. Aí eu já não sei. Porque acho que tem que olhar para isso, porque às vezes sei lá, olhando lá para trás, né? O que aquela mulher está tentando no concurso, ela está dizendo a intenção, quero ser perita, Uhum. né? Se ela é mãe, né, ela com certeza, infelizmente o Brasil é assim, ela vai ter mais responsabilidades em casa, não vai poder estudar tanto quanto o marido, sabe? A barreira que eu quis dizer foi nesse sentido aí mesmo. Exato, Assim, que tem então- né, as coisas que bloqueiam mesmo. Aham. Só que, por exemplo, se você for ver esse concurso da PM que teve agora. Tem um concurso da PM aqui do DEF que tá tendo questionamento judicial e tal, porque tinha limitação de quantidade de mulheres. Uhum. Só que as notas das mulheres foram muito maiores que a dos homens. Sim. E aí aconteceu que tem mulheres com notas muito maiores sendo reprovadas para homens entrarem, e aí isso gerou questionamento judicial e tá pausado o concurso por conta disso. Sim. Então, assim, fica claro que, pô, elas se inscreveram e elas passaram, capacidade, inclusive, né? Uhum. Não foi uma questão de capacidade. assim. Essa questão de ter cotas para mulheres era muito numa época também que não tinha mulher se inscrevendo, né? E assim, você faz não sei se dá para chamar de cota exatamente, mas aí tantas vagas têm que ser preenchidas por mulheres, porque se não tiver isso, não vai ter mulher. Uhum. Isso, Então agora já está num ponto em que você vai ter políticas de incentivo estão funcionando, então você está tendo mais mulheres entrando. Ah, não, mas a cota aqui é o contrário, é pra ter mais homem mesmo. É para ter mais homem mesmo. É pra, assim, tipo, a tropa não pode ser formada por mulheres, majoritariamente, Porque senão só entra mulher de força e tal, e não sei o quê. Aqui é para ter Essa mais questão. homem. É pra ter mais homem. Que loucura. por isso que tá um gerando caso questionamento. único, assim, eu nunca ouvi falar de coisa parecida. E eu acho que a justificativa é o contexto militar, né? Aquele contexto ostensivo de ter um homem patrulhando, fazendo Sim. a ronda, e o homem precisa parar o outro homem. Sei lá, Homens teria- na rua não vão ter respeito por mulheres policiais abordando ele, coisas do tipo. Sim, sim. A justificativa é essa, entendeu? Sim, entendo. A gente, daí de novo, por que as coisas são como são, Uhum. sabe? Isso que daí eu fico sempre curioso para entender. Assim, a gente não vai conseguir responder uma pergunta desse tamanho, né? Mas também eu não sei por que tem tanta mulher ouvindo. Eu agradeço sempre, né? Eu acho que é muito legal, assim, e geralmente são as melhores ouvintes, assim, também. Eu gosto muito do contato que tem, são as mais empáticas também, assim, então... às vezes eu fico assim, tipo, homem parece que fica muito, nossa, que foda, né? Porra, que foda. Puta, que merda. Puta que pariu, né? E já a mulher já fica mais assim, tipo, sabe, se investe na história e fica indignada e quer saber o que aconteceu, né? Então eu acho mais acho um público, uma característica do meu público muito legal, assim, que eu... E tirando também esse recorte de gênero, né, sempre quando eu via coisas relacionadas ao noticiário policial, principalmente quando a gente era mais novo, né, que era aquele que tinha Aqui Agora, e hoje em dia são Cidade Alerta da Vida, essas coisas todas, sempre houve um recorte social muito claro, assim, tipo, pelo menos na minha cabeça, obviamente de preconceituoso, eu pensava, esse programa policial, saco, né, fica a galera explorando a miséria e tal, não sei o quê. E por outro lado, em algum momento começaram a aparecer produções muito bem feitas e interessantes, como essa do caso Evandro, como o Praia dos Ossos da Branca Viana, e como o podcast lá do Bruno Paes Manso também, que trata da questão das milícias. Cara, aquilo fisgou uma galera, como eu e outras pessoas que torciam o nariz para esses noticiários pinga-sangue e tal, e tipo, no momento ele reúne tudo aquilo que a gente reprova, que é aquela
não gosto de usar o termo exploração da miséria humana, porque você não está necessariamente explorando isso. Mas, em última instância, é aquele mesmo objeto, né? Tipo, é o crime, é a coisa que choca, é a coisa chama de Datena Gourmet, né? Tipo um Datena Gourmet, assim. True Crime é Datena Gourmet. Aí eu fico pensando isso, qual é a diferença desse pessoal para um Siqueira Júnior, assim? Porque que a diferença existe, é claro. Assim, sim. Para mim, claramente, assim... Bom, primeiro, crime sempre foi interesse público. Sempre. Antes da televisão, antes do rádio, você pega jornais do início do século XX, assim, no Brasil mesmo, página policial sempre foi uma das mais lidas, vendidas, comentadas, sabe? Então o pessoal se interessa por crime, né? Porra, Vigiar e Punir do Foucault começa lá falando sobre uma cena de esquartejamento, né, que foi feita publicamente, então as pessoas indo para as praças públicas para ver as punições. Isso sempre acontece, né? O crime faz parte do dia a dia. A gente só torce que um dia o crime mais discutido seja alguém roubou a balinha na Americanas, né? Assim, sabe que os crimes violentos acabam e você começa a discutir coisas pequenas. Eu gostaria muito que a gente chegue nesse mundo algum dia. Então, o crime sempre foi espaço de debate, de curiosidade. O público quer saber sobre crime. Quem que fala sobre crime? Desde, sei lá, eu vim de Curitiba, então a gente lá, é terra do Alborguete, né? Então, é o Alborguete, que daí veio o Ratinho, que daí tinha lá o Ricardo Chabe, todo mundo vira deputado, né? Todo mundo vira político, dono de emissora, tá? Isso chama muito a atenção. E esses caras estão aí até hoje, né? O filho do Ratinho, o Ratinho Júnior, eu não estou de sacanagem, esse é o nome político do cara. Ele é governador do Paraná atualmente, reeleito, né? Tá no segundo mandato. Então, então, assim, eu como uma pessoa progressista, eu posso olhar para isso e dizer, falar de crime é coisa do lado desse pessoal maluco, punitivista, que fica botando câmera na cara do cara que acabou de ser preso. E aí, seu bandido, como é que você tá? Tá arrependido do que fez, tal, para virar meme, qualquer coisa, vamos fazer votação aqui para ver o que é a favor de pena de morte ou não. Eu posso deixar na mão desses caras, eu posso dizer, não, vamos disputar esse espaço aqui, vamos começar a discutir crime de outra forma, vamos começar a olhar mais para essa questão social, entender aquilo que o escritor carioca de crime, Alberto Mussa. O Mussa fala, né, de entender o crime como a história da cidade. Né? Entender uma história de uma cidade através dos seus crimes. Entender uma cidade através da história dos seus crimes. Né? Então, quais são os crimes que mais acontecem aqui? E lá, né? Então, uma coisa que eu sou muito curioso é, tipo, começar a ver taxas de arrombamento de casas. Você vai ver que arrombamento de casa é uma coisa que acontece em cidade do interior, assim, mas que acontece muito em Curitiba, em certos bairros. E você fica assim, porra, por que esse crime interiorano está acontecendo aqui? É uma cultura, sabe? E você entende por que a cidade chegou nesse ponto. A cidade, os crimes da cidade contam uma história também. Eu posso usar isso para tentar melhorar a situação do jeito que está, ou até para resolver problemas que estão latentes aqui, ou que nunca foram resolvidos, que nunca foram solucionados. Acho que olhar para isso é uma forma de disputar esse espaço. Significa que todo mundo que faz true crime é assim? De forma alguma. Tem gente que realmente é Datena gourmet ou Datena declarado em forma de áudio. Isso tem, é óbvio que tem, né? Não dá para largar. Às vezes com a melhor das intenções, mas acaba sendo. Né? Nem gosto do Datena. Eu estou usando o Datena como exemplo aqui, mas porque é parâmetro. Porque ele é icônico, hoje. Né? Exato. E sabe o que é pior? O Datena é um cara que eu tenho muito interesse de entrevistar um dia, porque é um cara muito inteligente. Eu lembro, assim, que o Datena fez uma das melhores frases que eu já vi na minha vida. Assim, que ele fala que ele gostava muito de filosofia e ele era um cara muito pessimista. Né? Mas ele queria ser uma pessoa otimista. Então, ele fala isso de uma maneira assim... como é que é? Eu sou um Sartre que quer ser um Spinoza. É um lance assim. Eu falei, puta, que frase boa, cara. Então, assim, dá pra ver que é um cara que tem uma noção, sabe? E o cara faz um programa super massa, assim, massa para a massa, né? Super popularzão, falando os maiores absurdos, às vezes, assim, extremamente punitivista. Eu digo, cara...
E isso é uma coisa muito doida, porque os casos que eu pego no Brasil, quando começa a falar de aspectos políticos, é muito interessante que eu vou notar dos casos que eu já investiguei, não posso falar isso em coisas grandes, mas é que você vai ver que as políticas públicas mais punitivistas muitas vezes vêm de governos de esquerda. Olha que loucura, né? Então, assim, eu não sei, de novo, não estou falando isso em coisas grandes, tá? Eu estou falando assim, governo Requião, no Paraná, é um governo de esquerda, para padrões do Paraná. Sim. Né? Ele foi quando ocorre o caso do caso Evandro, né? E assim, com ele indo para televisão e falando que esse pessoal fique preso e não sei o que, a polícia do Paraná fez um belo trabalho. Casos dos meninos de Altamira. Você vai ver que há toda uma movimentação de bases, de movimentos sociais que lutam contra invasores de terra, pelos direitos indígenas, pessoal que vem lá da Teologia de Libertação, da Igreja Católica, que é a fundação da base do PT, que está do lado de MST, dependendo que os médicos sejam presos e morram na cadeia, porque são poderosos da cidade e eles só podem ser os poderosos que estão matando ali e tal. E a bancada do PT lá em cima. E vira aquela coisa maluca em Altamira, que daqui a pouco, sei lá, numa comissão de direitos humanos, numa reunião de direitos humanos presidida pelo Marco Feliciano, em prol da inocência dos acusados, tá a Damares levantando e fazendo uma grande defesa de um dos acusados, dizendo que esse menino foi preso por homofobia. E o pessoal do PT dizendo assim, não, é porque homofobia é o caralho. Nossa, eu lembro quando eu assisti quando eu ouvi esse episódio, me deu um parafuso, assim, que eu fiquei tipo, velho, o que tá acontecendo aqui? O Vassef foi advogado da Valentina, me dá uma entrevista falando assim, faz todo sentido, né, do que ele tá falando. Então, assim, o Brasil é isso, é uma loucura. Então, a gente não consegue simplesmente dizer em termos de esquerda e direita o que tá acontecendo, mas eu acho que, assim, ok, quais são os seus valores, sua visão de mundo? É essa, tá? Tem esse tema que tá na mão de um grupo só. Vou deixar na mão deles? Então eu já fui chamado de, você usa a dor dos outros para se promover, para ganhar dinheiro. Eu digo, bom, eu tenho um trabalho, eu ganho um salário por alguma coisa, né? Que eu tenho que trabalhar, né? Tem várias histórias de crimes que eu não pego porque eu percebo que ninguém tá afim de falar. E eu não vou reabrir uma dor de uma pessoa por causa disso. Agora, tem gente que quer e tem histórias mal contadas. Então, vambora, vamos ver o que dá pra fazer. Eu não vou deixar isso só num grupo que tá falando que tem visões diferentes da minha. Porque esses grupos, no passado, muitas vezes, seriam a favor de queimar bruxa. Eu acho que não é esse o caminho, né? A gente tem que disputar esse espaço também do crime. Então acho que o True Crime entra aí. A Branca Viana acho que é o grande exemplo hoje no Brasil disso também, né? Assim, ela consegue fazer um trabalho maravilhoso, extremamente sensível, falando de um crime de feminicídio histórico. Ela até fala que ela não fez um True Crime, mas ela acaba entrando nisso, né? Nessa categoria. E ela, mesma pegada, assim, que ela não faz uma investigação, né, mas ela acaba fazendo um true crime entendendo o crime como um fato social, né, aconteceu. Sim, e o que me chamou a atenção, eu acho que o que me pegou forte no Praia dos Ossos foi que ela abre lendo ou o laudo cadavérico ou o exame de local, não me lembro qual dos dois é. A descrição que ela faz do corpo é por meio do laudo... acho que é o laudo IML. Eu acho que é do IML, que vai... obviamente ela escolheu isso por alguma razão, para retratar do que for que ela tenha desejado, mas isso me chama a atenção, né? Assim, tipo, se não é um true crime, porque não se enveredou ali, ela foi fundo naquilo, ela leu os documentos, se informou sobre tudo que havia e tal. Então, bom, também não sou eu que vou ficar botando a régua aqui, o que é true crime, o que não é true crime, beleza. Existem definições para isso, eu deixo isso para os acadêmicos, assim, eu prefiro... O que o público tá falando? Vamos para essa. Então, a gente tá falando de mídia de massa, assim, então daí deixa que o público decide. Essa questão do método que você tava falando, que é um método quase antropológico e tal, mas tá funcionando, você tá tendo resultados e tá, né? Você não acha que isso poderia, de fato, virar um método investigativo, formal, eu acho assim? Que eu não vejo possibilidade na estrutura de como a polícia funciona hoje em dia de fazer uma coisa que eu faço. Porque, assim, estaria falando de pegar uma equipe inteira pra ficar em um caso durante um ano. Pelo menos.
tá? Eu acho que faria coisas muito mais rápidas do que eu faço, por exemplo. Porque é isso, pra mim, vamos lá, eu preciso às vezes de uma informação que, porra, um delegado pedir uma ordem para o meu juiz para fazer uma busca e apreensão, consegue rapidinho. Sim. Tá? Eu não tenho esse poder. Tá? Eu não tenho essa autoridade. Então eu tenho que chegar lá, meu nome é fulano de tal, queria saber uma coisa, podemos conversar, tá? Daí demora uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, daí eu já desisti da pessoa, daí ela me liga, sabe? Então, gente que pede dinheiro muitas vezes, assim, então é tudo muito complicado nesse ponto. Agora, quem que vai ter no orçamento público que vai destinar uma equipe inteira de investigação para, vamos pegar um caso de 30, 40 anos atrás que já está arquivado, tá? Não vamos fazer isso. E assim, empilhando o caso ali na mão de todos os delegados, daí essa equipe aqui vai ser privilegiada para ficar com um caso só. Acho impossível acontecer. Impossível. A não ser que mude totalmente, assim, e seja criado uma divisão de investigação de crimes históricos, que acho que seria uma coisa super interessante para ser feita. Só que vai criar um mal-estar, né? Tipo, quem que vai pegar? Vai ser assim, o cara trabalha aí com o bem bom ali, né? Fica com uma coisinha só, um ano inteiro. E ao mesmo tempo fere o corporativismo ali das instituições, né? Então você mexe com coisas que ninguém quer mexer, né? Não vai. Então acho muito difícil, muito difícil. Eu tenho que sempre estar achando brechas e pessoas interessadas em me ajudar. Então eu acho que meu trabalho seria muito mais fácil se eu tivesse acesso a certos níveis. Mas é o desafio do jornalismo, isso aí não tem como fazer. Então com certeza teria como, mas boa parte do que eu faço envolve tempo. É esse o ponto, tá? É tempo, é pegar uma coisa, vamos começar a ler aqui. Então vamos contratar uma pessoa só para pegar esse processo aqui, ou esse inquérito, e eu quero que essa pessoa catalogue o processo inteiro para mim. Vai fazer uma tabela no Numbers lá, no Excel, e vai catalogar página a página para mim, porque daí eu vou colocar lá um Ctrl F e vou procurar para a palavra laudo. E daí vai me aparecer todos os laudos que tem no processo. Só isso, falando de processos antigos, né? Só isso já é um trampo, já demora 2 meses para ser feito. Custa caro, né? Daí a pessoa faz isso para mim, beleza. Daí, quero agora que você me dê uma aula sobre o processo que você acabou de catalogar, né? No caso é a Elisa Cruz, que é defensora pública no Rio de Janeiro, uma amiga minha que faz isso para mim. Ela fez em Altamira, fez agora no Leandro Bossi, vai continuar fazendo enquanto ela tiver a fim de fazer para mim. E daí ela dá lá uma aula de 3 horas para mim, explicando tudo o que aconteceu no caso, quem foram os principais suspeitos, como é que foi a dinâmica, e ela tem esse olhar também mais político, né? Assim, entender o processo como uma causa política também. E daí, ok, já sabemos de algumas pistas, agora vamos começar a olhar, vamos começar a fazer um mergulho profundo. Daí, linhas possíveis, personagens, eu começo a anotar. Daí vem as questões das anotações malucas que eu começo a fazer, assim. Daí é post-it pra lá e pra cá. Não, isso aqui é bobagem, isso aqui... O caso do Leandro Bossi, especificamente, é muito interessante porque ele é muito contaminado pelo Evandro, né? Nunca foi feita uma investigação do Leandro Bossi. Sempre foi ver, tipo, ok, o que o Leandro Bossi tem a ver com o Evandro? É isso que é a pergunta. E já tá totalmente errado. Tem um inquérito da Polícia Federal feito pro caso do Leandro Bossi, que eles deixam bem claro, assim, a gente não quer saber quem matou o Leandro, a gente só quer saber se a Valentina tem alguma coisa a ver com isso. Tá? Então, eles não estão procurando quem matou o Leandro, estão procurando se aquela acusada no Pará, em Altamira, tem alguma coisa a ver com o crime do Paraná. Já começa errado, entende? Então, só que daí nisso, é que eu falo, eu acho que seria muito mais barato fazer um trabalho que eu faço do que ficar perdendo tempo fazendo bobagem. Entende? Mas preferem fazer bobagem, então faça, assim. Mas é porque os próprios sistemas, assim, porque de uma bobagem, a gente sabe que é uma bobagem hoje, na época não se sabia, né? Sim. Então não tem muita solução, assim, para isso. Eu acho que o caminho teria que vir de outro lado, que eu não sei qual, tá? Com certeza, dito isso também tudo, eu acho que com certeza ajuda muito se o investigador, a investigadora tiver esse olhar um pouco mais aguçado para as relações humanas, sabe? Para entender que, não, peraí, é muito complexo. Aqui quando chegam lá em caso de Altamira também é muito claro isso. O delegado faz uma denúncia contra um suspeito, o Amailton,
e deixa lá claro que ele tá sendo suspeito porque ele é homossexual. Sabe? Tipo, alguém tem que ser capaz de olhar e dizer, não, para aqui. Não dá, né? Fala assim, porque é uma perversão sexual, a pessoa tem uma vida fácil, coisa assim. Não, parou. Isso aqui já não é suficiente. Esse olhar falta, né? Esse olhar falta muito, assim, mais crítico. Inclusive daí começa, né? Isso aí é bobagem. Porra, Ivan, vem com esse papo aí de esquerdista, seu comunista do caralho. Eu digo assim, porra, gente... Não é nem questão de falar que é século XXI, que é 2023, é questão de racionalidade científica. Eu digo assim, é método científico que a gente tá fazendo aqui, caralho. Tipo, você não precisa ser esquerdista pra você saber que, tipo, pode a pessoa ser homossexual, ser trans, ser preto, não torna ela criminosa, sabe? Então, o que tem que chegar... Mas assim, é uma coisa tão absurda o que eu falo às vezes... Porque assim, quando você começa a falar com certos policiais, assim, em off, principalmente, você ouve uns absurdos. Eu lembro claramente, assim, de uma conversa que eu tava, assim, uma vez esperando alguma coisa, tinha um policial do meu lado que tava me ajudando com os negócios, e ele tava falando sobre uns bandidos lá em Curitiba, uns assaltantes que daí estavam correndo, não sei o que, daí começava a dar... Era lance assim, tipo, a gente tava junto numa papelaria, a mulher da papelaria começou a falar, queria ser policial civil. Fala assim, faz lá concurso. Ela fala, mas eu não tenho graduação. Daí o cara fala, não, mas faz, porque tem lá outros cargos que você pode pegar que não precisa de graduação. Porque você viu ontem aqueles bandidos que estavam correndo, não sei o que, daí que os policiais deram tiro. Pô, que delícia, né? Os caras morreram. E eu ouvindo assim, tipo assim... Assustado. Não, porque isso esse é o dia a dia. Isso é o dia a dia, sabe? Os caras erraram em roubar, óbvio que roubaram. Óbvio que tá errado. O meu problema é o cara achar que tá tudo... que delícia que os bandidos morreram. Sabe? Eu digo assim, cara, você é policial. E a forma que o policial pensa assim. A maioria pensa assim. A maioria pensa assim. Então, assim, eu não tenho o que fazer contra isso. Acho que assim, se você tem um policial que diz assim, não, peraí, vamos tentar não matar as pessoas, já é um avanço, sabe? Já é uma loucura. Assim, tipo, nossa, que pensamento progressista. O cara que é o comunista da turma, sabe? Então, é muito doido quando você vê o tamanho desse buraco nesse sentido. Então, assim, ok, então vamos tentar... Acho que o meu trabalho serve muito para isso. Vamos ser bem didáticos, de mostrar como todo esse pensamento tá errado e como só atrapalha. Sabe? Então, por que você acredita que tem uma seita satânica? Por que você acha que o cara é viado? Porque tudo isso só tá atrapalhando. Foca nas informações. O que você tem? Eu tenho nada. Então, foca no nada. Foca no nada. Né? Eu tenho um pouquíssimo. Você sabe, você tem um local de onde o corpo foi encontrado. Velho, é isso que você tem. Não inventa. Sabe? Então, é melhor você ter um culpado solto do que inocente preso. Tá? Eu sempre vou defender isso. Então, eu sei que daí só piora a história de tô defendendo bandido, né? Mas eu prefiro culpado solto do que inocente preso. Assim. Eu sou muito radical nesse ponto. Assim. Eu acho que, tipo, se não tem convicção completa, absoluta que a pessoa é culpada, velho, não prende ninguém. Não prenda ninguém. Você tava falando disso, eu lembrei, semana passada eu tava num local de crime e aí o cara lá, o agente de polícia da DP da área, foi conversar com outro agente e aí eu tava meio que de lado escutando, a gente tava esperando alguma coisa acontecer, eu meio que fiquei escutando a conversa ali. Aí ele foi falar alguma coisa que era, assim, minimamente garantista ou progressista, assim, a bicha começou falando, eu não sou petista não, mas... E era um negócio básico, assim, do tipo, acho que talvez a gente não deva, sei lá, matar as pessoas em condições... Eu fiquei... Achei muito engraçado, velho. Isso me lembrou de local que eu fiz também, que desse negócio aí de ser viado, que o policial foi lá, eu tava fazendo o exame lá, ele chegou pra mim e falou, a vizinha, ele falou que o cara era viado. Aí eu fiquei olhando assim pra ele e fiquei, mas é o quê? Pra eu chamar ele pra sair? Tá tentando fazer um casal aqui? É um cupido. Tipo assim, o local não tinha nada a ver com nada. Não, porque ele era viado. Só que, tá bom. Então tá bom. Eu reparo muito aqui, né, tanto aqui quanto na rua, essa coisa, essa licença que você tem que pedir pra falar alguma coisa razoável, assim. Pra galera, queria falar que eu não votei no Lula, não sou petista, nada, mas, porra, eu sou contra a tortura. Aí, isso meio que você se sente na necessidade de justificar o seu pensamento progressista. Velho, é foda. Eu acho que é um problema muito mais civilizatório do que de modelo de polícia, de judiciário, com certeza. De qualquer outra coisa, né? Mas o judiciário, a polícia, elas não vêm de Marte. Esse é o ponto, né?
vem daqui, assim, então o caldo cultural é o mesmo, né? Então como é que vem desse ponto? Sei lá, daí a esquerda ama se destruir nesses pontos, né? Fala assim, não, porque você não pode ser antifascista e a favor da polícia. Eu digo, pá! Tipo, eu não quero que tenha um fascista no poder ou comandando as coisas e ao mesmo tempo eu acho que a polícia é necessária, sim. Eu não sou a favor de acabar a polícia, né? Eu acho que a polícia ela tem que se repensar, ela tem que ver um monte de coisa, mas assim... Nem o Lenin era. Né? mas entende que essa é uma discussão que daí a esquerda adora, né, atirar no próprio pé nessas horas, assim. Então, você não consegue criar lideranças progressistas dentro desses espaços porque são afastados também, né? Então, qualquer discussão garantista chega nesse ponto, né? Você não precisa nem ser progressista, essa é uma palavra melhor, você precisa ser garantista, tipo, garante a lei, garante a Constituição. E isso já é um avanço gigantesco, né? Então, são mundos paralelos que correm juntos, né? Mas eu vejo muito esse discurso de que tem aquele termo em inglês, né? All cops are bastards. E que muita gente tá trazendo isso pro Brasil, né? E basicamente é isso, assim. Eles condenam até os policiais que são esquerdistas ou progressistas, porque de certa forma eles estariam compactuando com a instituição e com os policiais que não são, entendeu? Então, tipo, você tá lá, você tá aceitando isso. E é justamente o que você falou, então, mas aí, então, se a gente não ocupar esses espaços, a gente só aceita que vai ser sempre isso mesmo. Então, assim, parece que a gente nunca ganha, né? A gente tenta fazer um trabalho bom, mas é porrada de todos os lados, né? Mas, enfim. E isso sempre vai acontecer, né? Eu acho que toda discussão sobre a polícia, né? Eu acho que quando você fala assim, eu entendo a discussão do pessoal do All Cops Are Bastards, quando começa a falar que existe um ciclo de violência que é alimentado. Eu entendo isso, né? Eu concordo em grande parte com ele. O meu problema é na solução. Não vai ser acabar com a polícia que vai resolver, porque tem questões que, especialmente numa civilização da maneira como se evoluiu até hoje, você não vai conseguir controlar isso de outra forma que não tenha algum tipo de força policial. Algum tipo. Tipo, sei lá, violência doméstica, sabe? Quem que vai estar cuidando, né? Porque vai acontecer. Vai acontecer. Você pode ter a sociedade mais igualitária do mundo. Violência doméstica é uma coisa constante. Acontece. Porque é uma questão de gênero. Então, até você conseguir resolver questões de gênero, que estão muito longe de resolver ainda, é mais fácil resolver problemas de classe atualmente do que problemas de gênero, né? Então, quando você consegue resolver isso, tá. Enquanto não consegue, quem que vai tocar esse caso? Quem que vai responsabilizar? Quem que vai acolher quando necessário? Então, uma discussão vai longe, assim, nesse ponto, né? Mas de novo, mostra como coisas que teoricamente deveriam ser muito mais técnicas, na verdade não são. Elas são muito mais culturais e são mais discussões humanas mesmo, né? Isso. Eu acompanho muito isso, inclusive uma curiosidade, né? Eu fui para uma competição agora que acontecem jogos mundiais de policiais e bombeiros, né? Uma vez a cada 2 anos as pessoas se reúnem e tal e vão, tipo uma Olimpíada. E eu fui correr, era uma distância de cerca de 20 quilômetros e o trajeto foi divulgado um pouco antes, porque ele ia acontecer junto a uma corrida pública, né? Todo mundo podia se inscrever, aí tinha... Se você pontuava separado, se você era da competição, se você não era. E como o trajeto foi público, a galera pichou por todo o trajeto. Pigs Go Home, All Cops Are Bad. Cara, 21 quilômetros correndo e vendo essas paradas. Que ser policial é isso aí, velho. Aguenta aí, pô. Exatamente. Ninguém te obrigou. Mas assim, o que me chama a atenção nisso que você falou, né? Tipo, quem que vai fazer isso? Uma coisa que eu acho sempre um ótimo exemplo. Quem é que vai cuidar dos justiçamentos populares, assim? Tipo, o dia que a vizinhança resolver linchar alguém. E a ideia é de que o serviço policial, ele é uma função do Estado, né? Tipo, a polícia não é um órgão do Estado, a polícia é uma função do Estado. E se você não tiver polícia civil escrito em você, alguém vai investigar, alguém vai prender, alguém vai cercear. Seja lá, sei lá, os professores, que você vai falar, agora quem vai investigar é o professor. Aí só não tem o nome, mas a função existe, assim, porque eu acho que é da essência do Estado, né? Você ter isso, teoricamente, para garantir o bem comum e tal, não sei o quê, mas, pô, sabe como é que funciona? É uma fábrica de salsicha. Mas, sei lá, eu tenho, sei lá, dessas enormes contradições de você ter
pessoas que trabalham em banco, que é contra o sistema bancário, capitalista, não sei o quê. Mas o cara fala, porra, preciso ter um emprego, preciso ganhar meu dinheiro, porque eu sou contra o sistema capitalista, mas é nele que eu vivo e tal, não sei o quê. Assim, essas contradições existem. E nem são tão contradições assim, né, pô. Servidor público liberal é pior do que... Tem, exatamente. Menos com ele, né, assim, do tipo, não, eu acho que tem que cortar. Não, meu salário tem que ser alto, porque o meu trabalho é importante. Agora, do resto, servidor, porra. Você tá louco? Exatamente. Salário mínimo, esses desgraça aí, não sei o que e tal. Tem, velho, tem. Velho, é foda, velho, já fico nervoso. Essa corrida mexeu com você, né, Marcão? Não, e aí teve uma galera que percebeu isso e tentou apagar alguns. Só que, cara, como é que você vai apagar 21 quilômetros de pichação, velho? A galera saiu pichando tudo, velho. Caraca, a galera tava... Tava animada. Não, tem que, pô, reconhecer o esforço da galera. Não, beleza, tipo, vocês deram seu recado, eu entendi e tal. Mas enfim, velho, tava lá, né? Cara, uma coisa que eu tava pensando também, a gente tá no evento, só pra ficar claro, né, a gente tá no evento aqui de Ciências Forenses, um evento que o Ivan veio palestrar. Qual que é a sua percepção, assim, dos discursos da galera no evento? Porque tem muita... Tem áreas que discutem temas gerais, né? Sociedade, justiça, tudo mais, assim. Que é mais uma contextualização da perícia dentro da sociedade em geral, tá? Eu vejo muito que... Primeiro, é porque eu acho que tem um recorte assim, tipo, a galera que tá num evento desse é uma galera que é mais interessada, que é mais proativa, que tudo mais. Eu acho que isso não reflete o estado geral das instituições e do... Queria entender mais ou menos isso, assim, o que você percebe de, tipo... Como que é essa... Assim, eu precisaria de uma amostragem maior, né? Eu só tenho minhas impressões pessoais, assim. Em questão de impressão pessoal, baseado nisso mesmo. Que eu sempre penso, assim, vai ter sempre, em todas as instituições, sempre vai ter aquela pessoa mais proativa, que quer avançar, quer saber mais, quer estudar mais. Ao mesmo tempo, mesmo esse pessoal, chega a um ponto que são mundos muito diferentes. O mundo da perícia é um, o mundo da investigação é outro, o mundo do judiciário, então, é outro completamente diferente, que se tocam em alguns pontos, mas assim, chega uma hora que a realidade material mesmo, de onde que vivem as pessoas, elas tá completamente descolada daquilo. Tá? Então eu acho que é muito bom o esforço de sempre estar melhorando as técnicas, assim, vendo ali os painéis a gente fica encantado, né? Tipo, estudo de isótopos, isso aí é incrível. Daí, tecnologias sociais para melhorar a busca de desaparecidos, técnicas de DNA, então essas coisas assim, pô, eu sempre acho louvável e, né, sempre vou tirar o chapéu para isso. O meu problema é quando a perícia levanta para si para ser a questão da verdade, né? Que daí é assumir. O judiciário como um todo, assim, colocando vocês aqui no meio, para mim é sempre um empurra a bola pro outro, assim, sabe? Não, o delegado tá falando tal coisa. Não, mas quem falou foi o perito. Não, mas o perito tá falando com base não sei o quê. Daí daqui a pouco o juiz tá lendo alguma coisa que alguém falou, que o promotor falou, sabe? Então, tipo, tá sempre um puxando a bola e ninguém assume a responsabilidade. E daí são tantas fases de burocráticas para serem seguidas que chega numa hora lá que, assim, agora com decisão do TJ, por exemplo, lá do Paraná sobre as fitas que eu descobri, que o primeiro julgamento que foi feito sobre as fitas foi votação de 3-2 para não reconhecer as fitas que eu tinha descoberto, as fitas de tortura, com base que elas não passaram pelo crivo judicial, um lance assim. Digo assim, oi? Digo, tá, mas vocês querem o quê? O Estado ocultou uma prova que eu, com sorte, descobri, publiquei, mostrei por que ela é real. Em momento algum, nenhum promotor entrou em contato comigo pedindo assim, não, deixa eu dar uma olhada nessas fitas, então vamos provocar o judiciário para ver. Pelo contrário, um promotor só mandou uma mensagem pro outro perguntando assim, verificar porque o jornalista tal publicou, fez lá. O outro promotor respondeu, não, já foi feita uma investigação de alegação de tortura em 92 e que não foi nada, esse inquérito tá arquivado, não tem mais o que fazer. E acaba. Então percebe, a lei funcionou, que é uma beleza ali, assim, todo mundo com argumentos excelentes, e no fim das contas alguém foi torturado, um menino morreu e descobre-se alguma coisa nova 30 anos depois e nada acontece feijoada.
Mas tá tudo certo. Não, tá tudo certo, tá tudo dentro. Então, daí tem toda a discussão sobre ativismo jurídico e discussão, as áreas cinzentas da jurisprudência. Teve novo julgamento numa outra turma do TJ Paraná, agora semana passada, e 3-2 de novo, só que dessa vez querendo assumir as fitas com outros réus pela revisão criminal deles, e agora pediram vistas porque estão estudando se vão incluir a outra, a Beatriz, que foi a do primeiro julgamento, porque eles falaram assim, não faz sentido analisar, né, fazer isso aqui, porque é o mesmo caso, então tem que incluir ela aqui também ou não? O que a gente faz, né? Bom, por que eu tô falando tudo isso? Porque aquelas fitas foram periciadas na época. Já era possível notar que estava estranho aquelas fitas naquele momento. Já era possível notar que aquelas fitas foram gravadas porque a PM entregou na época um trecho da fita. Né? Já era possível interpretar que era um trecho. Que a explicação que os PMs deram para onde gravar aquela fita não fazia o menor sentido. Não fazia sentido. Eles podiam ter feito isso naquela época. Depoimento, eles chegam, eu lembro muito assim de uma decisão, acho que de um desembargador, alguma coisa assim, que manda arquivar o inquérito de investigação de torturas da época, dizendo assim, todo mundo foi ouvido, o médico legista foi ouvido, disse que não detectou nenhum sinal de tortura, os policiais foram ouvidos também, disseram que não torturaram, e essas alegações vão contra o prestígio das nossas forças policiais, que são não sei o que, vai contra a reputação do IML, porque no laudo do IML não estava falando de tortura, sabe? Então assim, tudo passa. Cometer crimes legalmente é muito fácil nessas horas, sabe? O Estado cometeu um crime absurdo e foi isso. Então assim, às vezes eu penso, quando eu vejo assim, eu digo, eu fico muito claro. Ok, gosto muito de vocês, estamos na mesma aqui, só que assim, a qualquer momento eu posso ficar contra vocês. Porque a qualquer momento eu vou ser a pessoa que vou dizer, fez cagada. O perito fez cagada, não sei o que. Tá. Porque eu, como jornalista, tenho essa possibilidade. Né? Eu posso olhar para o judiciário que tá todo mundo conversando, tá todo mundo se entendendo bem, e eu digo assim, não, tá tudo errado. Tá tudo errado. Né? Mas tá rolando, tá andando, e vão dizer, não, mas a gente não fez nada ilegal. Eu digo, eu sei que não fizeram nada ilegal, mas tá errado. Tá errado, né? Então eu tenho que sempre entrar nesses lugares sabendo muito bem de onde que eu sou. Sim, gosto muito, acho legal, tenho contatos, tenho nada contra policiais, inclusive tem alguns que são, né, e peritos e tal, mas assim, eu sei que também é uma relação que é muito tênue, né? Eu preciso saber de onde que eu venho, assim, porque eu preciso ser o cara que tá cobrando coisas que nem sempre vão ser agradáveis, né? Então eu sei que é um mundo que tem as suas regras. Eu acho legal, assim, observar, tipo, bacana, né? Rolou uma situação que eu tava pensando nisso quando eu fiz a pergunta, porque tava conversando com um cara, policial e tava sendo gravado. Ele tava falando sobre reconhecimento de pessoas e tal, não sei o que, né, como é que deveria ser o padrão ouro lá de metodologia de sei lá, enfileirar suspeitos, não sei como eles fazem direito lá isso. Tem algumas diretrizes e tudo mais. E aí ele citou ele falou de uma situação lá, ele falou tipo, beleza, tem que ser feito assim. E ele tava super defendendo que deveria ser feito da forma correta e para evitar erros judiciais e tudo mais. E depois ele falou assim, mas é porque é muito complicado, né? Tipo, quando você vai no dia a dia mesmo fazer isso, porque tem uma série de limitações, a gente tá trabalhando de madrugada às vezes, tal, blá, blá. Tem que colocar chega uma pessoa de madrugada lá na delegacia pra fazer um reconhecimento, você vai fazer do jeito que dá e não sei o que e tal. Aí beleza, aí nisso parou de gravar. Rolou um intervalo, a gente conversando na hora do intervalo. Aí eu falei, então, eu tava falando que aquele negócio, né, que é difícil fazer. Dia desse chegou lá na DP, aí chegou uma menina lá que precisava reconhecer um cara, e aí ela sabia que o cara ia estar tal hora no tal lugar. E só tinha ele. Aí assim, né, não deveria fazer só com o cara, mas era o que dava pra fazer na hora. E aí, tipo, aí a gente vai lá e tal, não sei o quê, e aí a gente faz, né, porque a gente trabalha com o que tem pra fazer, trabalha com o que dá. Aí eu falei, porra, mas aí talvez não era o caso de não fazer? Talvez não fazer não era melhor do que fazer, nesse caso? Porque assim, você tá me falando que beleza, trabalha com o que dá, mas... Aí ele... Não, mas veja bem, é porque assim, né, a gente faz o que dá e tal, e houve, sei lá, um questionamento que foi feito pra corregedoria de polícia sobre a situação e falaram que tava tudo bem. Então a gente faz mesmo, porque, né,
Então é tipo isso. Se tem um papelzinho lá formalizado que o doutor fulano falou que tá ok, o negócio vira certo imediatamente, mesmo sabendo que não tá certo, que tá contra as diretrizes todas que existem, técnicas para aquilo. E assim, a pessoa tá em paz com aquilo, apesar do discurso dela anterior ali tá sendo completamente diverso do que ela fez na prática. Porque também se ela não faz aquilo, a menina vai dizer a polícia não quer trabalhar, sabe? Sim. Então ninguém vai ganhar nessa. De novo, ninguém ganha nessa. Eu lembro de um debate uma vez que eu estava tendo com um procurador lá no Ceará e eu falei assim, olha, eu falei uma das coisas que eu falei aqui hoje, assim, olha, pra mim você não pode acusar ninguém se você não tem certeza absoluta da culpa daquela pessoa. Não tem que ser indício, tem que ser certeza absoluta. Certeza absoluta pra acusação, pra prender, pra condenar, então nem se fala. Daí o cara começou a rir, assim, Deus me livre. Imagina, vou falar, ó, próxima vez ali que vier a mãe da vítima, não sei o que, pra falar comigo, doutor, pelo amor de Deus, acho que quem matou meu filho e tal, eu vou mandar falar com você, então. Então eu disse assim, é só fazer esse trabalho direito. Não é o meu trabalho achar quem matou, não é meu trabalho investigar homicídio. Eu pego o caso que tá velho, já que ninguém... Você não sai de lá preso, não? Não. Não, porque a gente tava zoando um com o outro, assim, né? É só fazer o trabalho direito, ué. Né? Mas porque porque é essa questão de responsabilidade. Às vezes o pessoal vai muito pela comoção popular. A comoção popular é forte mesmo. E é foda, cara. Você fala, porra, a mãe realmente perdeu o filho, sabe? Quer saber quem que matou, acha um jeito. Pô, vou fazer isso. Eu sei que o pessoal se comove. Só que a gente não pode se comover nesse ponto. A gente não pode. Mas você tem poder de acabar com a vida de alguém, assim. Desculpa cortar, mas assim, o que eu ia dizer é que não é o sofrimento da vítima que comove a população, né? Quer dizer, que faz comover as autoridades. O que faz as autoridades ficarem comovidas e falar assim, ó, dá seus pulos aí, resolve pra mim, é o clamor popular, assim. Então, muitas vezes a gente escuta isso, e eu entendo, assim, eu já fui de plantão de delegacia, e você fica comovido quando entra alguém pedindo ajuda, porque geralmente não tem mais aonde procurar, aí vai na polícia. A polícia é sempre a última instância para resolver esses problemas. E você quer resolver de fato. Mas não chega uma ordem dessa porque a pessoa... a mãe está sofrendo. Eu vi o promotor falar isso. Não podemos esquecer que uma criança foi morta, que não sei o que... Mas assim, você não vê o mesmo vigor punitivista em todas as crianças mortas. Você vê aquilo naquele caso, em que a população já quebrou a casa do prefeito, destruiu a prefeitura. Aí você... não, precisamos resolver isso daqui. E aí dá o seu jeito aí, faz o que você precisa fazer e tal. Aí... depois vem com essa questão, mas se eu não fizesse isso, eu ia deixar a pobre da mãe de luto eterno. Pô, sabe, o cara não tá defendendo o interesse da mãe. Aquilo ali é justificativa, muitas vezes, da boca pra fora, né? Não que tenha sido esse o caso, assim, mas o que eu falo é que essas coisas acontecem cotidianamente e, assim, a gente não vê essa energia toda cotidianamente também. Sim, mas é um argumento que aparece bastante, né? O que eu vou fazer pelas famílias das vítimas? Eu digo, pô, investiga direito, então. Esse é o meu ponto. Pelo menos no final ali, já dando spoiler, que não é mais spoiler porque já apareceu no Fantástico, então pode falar. Porque quando ele escuta a fita, tem momentos que você vê que ele fica reflexivo, né? O promotor, ele para e, putz... sabe assim, tipo... No começo ele tá meio ali sériozão e tal, e depois ele... Você vê que toca o coração dele, assim, tipo, uma hora ele... Puta merda. Depois, semana seguinte, eu tava dizendo que não foram só as confissões, havia outros elementos também para condenar essas pessoas e tal. Sendo que na entrevista que ele deu pro documentário, isso não entrou no corte final, mas eu cheguei a perguntar, Dr. Markovits, o que o senhor acha da justificativa seguinte, a pessoa, ela foi torturada, mas ela é culpada. Você acha que uma acusação pode seguir assim? Ele falou, não, isso é um absurdo. Que é literalmente o que aconteceu nesse caso. Sim. Sabe, a suposição de que não, eles foram torturados, mas eles devem ser culpados, porque ele acredita na culpa daquelas pessoas. Sim. Então ele começou a abraçar agora isso, assim, não, mas teve outros elementos e tal, assim, sabe, depois que passou
Que ali também ele tava muito, né? Pô, tava o cara sozinho na sala ouvindo um negócio, ouvindo coisa nova. Ele foi pego de calça curta ali, assim. Então ele fala, eu acho uma tragédia essas fitas. Eu sou promotor do caso, nunca ouvi essas fitas. Esconderam isso de mim, fizeram a gente palhaço. Ele fala isso, né? E fizeram mesmo. Porque se aquela fita tivesse aparecido desde o início, não tinha nem caso nenhum. Isso é um absurdo. Que isso, né? E surreal você imaginar isso. Assim. Se alguém falasse pra mim assim, não, tem um elemento de prova aqui que a tortura foi gravada. Você pensa, velho, não é possível isso, velho. Isso aí... Parece que é absurdo, né? É absurdo. É impossível. Assim. Absurdo, o cara não se gravaria fazendo isso, né? Tipo... Quem, assim, em sã consciência, do tipo, digamos que o cara pense assim, ó, tem jeito não, vou precisar torturar essa pessoa aqui. Mas vamos gravar? Pra deixar tudo registrado? Sim. Velho. Pra você ver que já devia ser super normalizado, né? Tipo assim... Era normalizado e os caras sabiam feito? Adulterar depois, né? Você sabe, a gente consegue perceber daí que tem toda uma série de processos ali pra adulteração da fita de tortura. Por exemplo, tem uma hora lá que... eu não vou lembrar exatamente, assim, mas você vê que tem um corte bem grosseiro, assim, na fita do que a PM entregou pra Secretaria de Segurança, e que ela tenta emendar uma palavra com a outra, e daí eles fazem uma transcrição da PM. Não tem nome de quem que fez, transcrição não tem nada, simplesmente é tipo transcrição da fita, né? E daí você vê lá, e é muito interessante a transcrição, porque daí você vê a intenção do que a PM quer que você entenda de cada trecho, né? Então daí você vê lá que aquele momento que eles cortam duas palavras para tentar emendar, para criar uma frase nova, pela fita nova você percebe, eles cortaram aqui, tipo, tinha ela gritando, tinha ela não sei o que, sabe? Mas eles estão tentando criar uma narrativa diferente ali dentro. Então, assim, o que eles fazem? Primeiro, eles têm uma certeza absoluta, são essas pessoas culpadas. Então eu não tô torturando inocente, eu tô torturando bandido, assassino de criança, satanista, sabe? Merecido. Então, merece passar por isso. O que vocês fizeram com o menino foi muito pior, né? Eu ainda tô sendo bonzinho aqui, só que eu quero que você fale. Que negócio, deixa comigo que eu faço o cara falar. Deixa comigo que comigo ele fala, né? Daí grava, porque sabe que vai conseguir tirar alguma coisa da pessoa, porque já faz isso há muito tempo, exatamente, né? E pega daí aquela gravação e faz uma versão que diz assim, não, pô, sabe como é que é hoje em dia esse pessoal de direitos humanos? Na época nem se falava isso, mas já tinha a Constituição de 88, pelo menos. Então assim, não, porra, a gente tem que dar uma requentada aqui, assim, né? Então, vamos fazer uma fita nova e vamos passar aqui. Mas na cabeça deles, eles fizeram um trabalho excelente. Tanto que se você perguntar para qualquer um dos torturadores, do tipo, primeiro, você torturou? Vão dizer, não torturei. Tem algo, vocês vão ouvir que os caras estão torturando. Sim, isso aconteceu durante a gravação da série. Um dos policiais lá do Águia, a gente nem mostrou a fita para ele, que era com as fitas que eu achei. Mostramos uma fita da PM mesmo, assim, que já tem grito, já tem gritaria, não sei o quê. E assim, daí primeiro ele fala assim, como é que vocês prenderam o Oswaldo, né? Daí, o Oswaldo simplesmente ele começou a falar lá pra gente que a gente tava infiltrado, começou a falar pra gente que ele tava, isso não apareceu no documentário, ele começou a falar assim, que ele tava, a gente tava infiltrado, e ele começou a falar que ele fazia uns trabalhos com sangue, com não sei o que, e daí daqui a pouco ele começou a fazer um negócio de criança. Um dia a gente chegou na casa dele, lá tinha umas cumbuquinhas de sangue, não sei o que. Disse, Oswaldo, o que é isso aqui? É sangue de criança que a gente matou, não sei o que, né? Falou assim, então você tá preso, que eu sou policial. E ele saiu com a gente, foi tranquilo, não teve problema nenhum. Então tá bom. E essa fita aqui? Pelo amor de Deus, não sei o que. Fala assim, sim, essa fita eu tava junto. Ele, foi nessa hora que ele tava confessando. Sabe, tipo, o que a pessoa tá falando pra mim não tá batendo com o que ela tá ouvindo na minha frente. Mas, e assim, eu tenho certeza absoluta que o cara não, na cabeça dele, não tá mentindo pra mim. Sabe, tanto é que ele aceitou te dar essa entrevista, né? Porque assim, exato. Eu achei assim, loucura. E o cara deu a entrevista e falou assim, o Neves no júri falando, doutor, não lembro, já faz tanto tempo, fiz muitas prisões depois, não lembro esse cara. Então os caras sempre vão dar uma assim, sabe, machão pra caramba por trás, mas quando chega na hora, não, veja, não sei o quê. Porque na cabeça deles eles estão fazendo o que, sabe, estão fazendo o serviço bem feito que esse pessoal não permite que seja. Tá? Para prender esses bandidos tem que ser desse jeito. Então essa é a lógica. Você não tem como bater com uma lógica dessa. Então você não vai conseguir falar pro cara, você é torturador. Você não vai. O cara não entende nem o que ele fez é tortura. Ele tava resolvendo... Né? Tava botando vagabundo pra falar, né? Tava botando vagabundo pra falar, exato. É esse o buraco que a gente tá quando começa a olhar um caso desse, sabe? Então é essa a doideira, porque daí
não vou dizer que nenhum promotor pensa isso, mas vamos imaginar, não vou dar nomes, vamos imaginar que tem promotor que pensa assim. Tipo assim, não, ok, acho que os caras podem ter passado um pouco do limite aqui, mas acho aceitável num caso como esse. Acho compreensível num caso como esse. Sabe? Eu consigo imaginar um promotor pensando assim, um juiz pensando assim. Acho que não seria difícil. Sabe? E não seria difícil, inclusive, em casos de grupos progressistas pensando isso também. Tipo assim, acho que isso, de novo, não vem de lado político. Isso aí é um fenômeno humano. Assim, dependendo do crime que a pessoa fez, eu acho que ela merece isso, aquilo. Tarará. É difícil, cara. Você saber que direitos humanos é pra todo mundo é uma parada muito tensa, assim. Sim. Tipo, pra abusador de criança, é pra ele também. Dá vontade de matar? Dá. Mas não pode. Vamos combinar, né? Que não pode matar ninguém. Ó, gente. Vamos combinar que não dá, né? Não dá, não. Uhum. Não vai poder. É o argumento mas e se fosse sua mãe? E se fosse seu filho? Se fosse meu filho, fosse minha mãe, eu queria matar a pessoa. Sim, eu só não posso que o Estado faça isso. Né? Só não posso querer que o Estado institucionalmente... não é mãe e filho de ninguém, é isso. Né? Exatamente. Não, e é isso, assim, tipo, se fosse sua mãe, velho, também ia partir pra ignorância, mas eu tô na posição de fazer isso, assim, não, e pô, eu tô num local de crime, mataram o filho da mulher, eu entendo que a mulher esteja descompensada, pô, completamente louca das ideias, sacou? Porque mataram o filho dela, sacou? Mas tipo, não mataram o filho do Estado, né? Mataram o filho da... Tanto que não é a mulher que julga. Se fosse Ou investiga, né? Não é, exatamente, não é a mãe da vítima que investiga, que julga, não sei o quê. Se fosse, a taxa de condenação é alta pra caralho. E, velho, ia ser isso aí mesmo. Mas não é. Que a chance de você pegar inocente nessa é muito rápido, né? Vai com sangue no olho, cara, você vai fazer merda. Né? Inclusive, a função da lentidão da justiça é essa, né? Tipo, você não deixar o julgamento acontecer nesse calor, né? Pô, mas no caso Evan não tem como, né? Tipo, a galera entra lá e, porra, todo mundo vai protestar. Sobre o caso das fitas aí, também o dossiê lá de Altamira, né? O dossiê da Polícia Federal, que tava sumido e tal. Sim. Isso aí você encontrou, você falou que encontrou tal durante o seu processo aí. Você tem ideia de onde veio isso ou foi completamente... Não, tipo, eu tenho uma fonte que me passou. Tá. Você tem uma fonte. Tem uma fonte que me passou e é uma fonte confiável, sabe? Sim. Então, mas, de novo, a pessoa me pediu pra não revelar. Nos dois casos. Nos dois casos, né? Tá. Super comum isso. É que eu tinha entendido... Na época que eu vi também, não lembro direito mais como que foi. Que tinha sido algo... completamente anônimo até pra você. Não. Eu sei quem me passou, tá? Uma fonte me passou, mas assim, quando ela me passou e eu comecei a analisar, eu pensei, opa, tenho aqui agora a grande solução do caso pra mostrar. Mas, cara, eu fiquei com tanta raiva lendo aquele relatório, não porque é uma injustiça, é porque o relatório é uma loucura. Então eu digo, meu Deus do céu, eu tô há anos procurando essa merda. E é isso aqui. É isso. Daí eu consigo entender por que o juiz não quis anexar, sabe? Por que essa coisa sumiu, por que... Tipo assim, velho, tipo, isso aqui é uma acusação maluca. Maluca. Do tipo assim, uma testemunha de acusação que aparece no processo uma vez, uma menina de 13 anos dizendo que foi abusada, que foi... que viu a tia que fazia parte do seita satânica matando alguém, enterrando, e que a tia tinha um livro que era escrito, na capa tinha escrito magia negra, sabe? E ela fala tudo aquilo e fala um monte, que daí um dos médicos abusava dela sempre, e que a tia fazia parte da seita junto com o médico, e assim... Ministério Público, Polícia Federal do lado, dizendo que essa testemunha fidedigna falou que o médico abusava dela e que viu o assassino. Digo, caralho! E daí você vai ler naquele relatório que aquela menina chegou a ser avaliada por uma psicóloga e a psicóloga dizia que essa menina não batia bem, entre aspas, é louca, sim, que ou seja, seria a palavra da psicóloga para os policiais. Daí o relatório encerra essa parte dizendo assim, mas nós achamos que essa psicóloga faz parte da seita também, então
Ela tem que ficar sob investigação. Então, entende? Eu lendo aquilo, eu disse assim, velho, não dá pra acreditar que é essa equipe que... Só que assim, qual que foi o lance? Daí, de novo, a questão política. Essa equipe da Polícia Federal foi a única que deu atenção às famílias das vítimas. Sim. Então, as famílias ganharam muita confiança. E daí, como ganharam muita confiança, tudo que a Polícia Federal falasse pra eles era verdadeiro. Toda pequena informação que chegasse lá para eles se sentiam acolhidos. Então eles desenvolveram amizade com as famílias das vítimas, eles iam para Altamira direto, faziam as investigações dele. E daí deu no que deu, né? Eles acreditaram naquilo e contaram uma história para as famílias aceitaram. Mas é porque foi os únicos que ouviram as famílias de alguma forma. O caso de Altamira, assim, ele é desesperador por isso, pelo nível de abandono. Ninguém nunca acolheu aquelas famílias direito. E quando acolheu, aconteceu isso. Sabe? Tornou o caso muito pior do que já era. Sabe? Então fizeram tudo errado também, numa região que tem muito pouco recurso e que dava para ter chegado no Chagas antes mesmo dele matar. O Chagas foi preso confessando já mataram mais de 40 crianças, né? Dava para ter prendido ele muito antes. Só que ninguém foi atrás. O caso de Altamira a gente tava conversando antes até, e tem bem menos questões periciais nesse caso do que no caso do Evandro, né? Sim. E eu fiquei me perguntando por quê, assim, se é porque não foi feito perícia mesmo, se era uma coisa que simplesmente não existia, ou se, sei lá, o que foi feito não teve tanto impacto assim, que merecesse entrar Não tem assim, vamos lá, o caso de Altamira ele tem 5 fases que eu costumo dizer para as pessoas. A primeira fase é a época dos crimes, acontecendo de 89 a 93, tá? Segunda fase, quando entra a suspeita do Amailton, filho do fazendeiro, né? E das prisões da formação da seita, vamos dizer assim, né? Daria até para dizer assim que, na verdade, acho primeiro que é um maníaco sexual, só que daí o Amailton tá preso, continuam morrendo crianças, né? Daí entra a teoria da seita. Daí, vamos dizer, uma terceira fase. A quarta fase é quando tá todo mundo preso. Daí a gente sabe hoje que o Chagas, na verdade, se mudou, né? E daí pararam os casos. Mas tá todo mundo preso e tá todos os processos judiciais andando. Daí promotor que pede em pronúncia, que não recomenda a pronúncia, daí o juiz pronuncia mesmo assim. Daí daí volta pra fase de instrução porque fizeram merda. Daí o novo promotor pede pronúncia, daí o novo juiz impronuncia todo mundo. Daí vem, sabe, daí vai e volta, vai resolver assim, sei lá, 8 anos tudo isso. Então tem essa fase dessas lentidões processuais. Daí tem uma quinta fase, que é a época dos júris, que já é uma outra história. E é muito marcante, porque você vê que os casos terminam, são de 89 a 93, aí tem todo esse trâmite jurídico, em 2003 só que são os júris. Na época dos júris, vira uma narrativa diferente. Qual? Dizia-se que no início do processo, acredita-se que a Valentina estava em Altamira como líder da seita satânica, comandando todos os rituais. Daí, quando perceberam que não tinha como colocar a Valentina em Altamira naquela época, começaram a dizer que não, mas ela é uma líder intelectual. E daí é uma líder intelectual que está comandando várias seitas satânicas, várias células de seitas satânicas por todo o Brasil, matando crianças, né? Então essa quinta fase do júri, que seria uma quarta fase, mas uma quinta fase do júri já é uma outra história. Cada uma dessas fases é uma fase diferente, uma história diferente. E daí a última fase é quando prendem o Chagas, um serial killer no Maranhão, que confessa que morou em Altamira, daí encontram que o cara morava em Altamira e ele confessa que matou todas as crianças em Altamira também, né? Então, nessas 6 fases, você tem 6 casos de Altamira diferentes, tá? Então, isso é que é importante entender essa dinâmica. E daí, nessa dinâmica toda, quando você olha como que foi feito a investigação do Chagas, por exemplo, cara, um dos trabalhos periciais mais lindos que eu já vi na minha vida. Sabe, assim, é incrível, que é o Wilton, o perito, que, pô, ninguém tinha GPS na época, o cara se interessava por tecnologia, ele tinha um aparelhinho de GPS, ele começou a marcar tudo no mapa, daí ele começou a procurar áreas de trabalho, daí ele nem sabia que ele estava sendo um dos grandes caras, estava começando a fazer geografia do crime, que nem se discutia muito na época isso, assim. Daí quando pegaram o Chagas, ele começou a mapear onde que o Chagas trabalhava, onde que ele morava, em que época, daí ele começou a cruzar, daí olha aqui, ó, é bem na rota do que ele tá fazendo, sabe? Começou a localizar. Começou a achar coisa nova. Ele tipo, pô, o cara fez um trabalho maravilhoso. Então,
Dr. Diniz, aí, que foi delegado também da Civil lá, que hoje é policial federal, ele também fez um relatório maravilhoso, assim, super detalhado. Os interrogatórios com o Chagas foram feitos de maneira diferente. Então eles deixavam o Chagas falar livremente, ao invés de ficar fazendo que no dia tal, não, simplesmente deixava ele falar, ia gravando e ia escrevendo depois livremente, ia pegando, porque o Chagas era um cara muito difícil de entender. Então o Chagas você tinha que pegar ele nos horários certos. Então, tipo assim, vamos pegar ele pra falar lá por 10 horas da noite, que ele já tá cansado, assim, tá? Ou 8 horas, 6 horas, sabe? Então, não vamos fazer um interrogatório 8 da manhã, porque o cara vai estar ativo, vai estar assim, não. Vai ali pelas 6, 7 horas, quando ele já tá mais cansado. Começa a falar assim, e fala 2, 3 horas, e fala sobre qualquer coisa. Deixa ele falar. Daí vai falando, daqui a pouco o cara começa, ele primeiro já, não lembro. Mas, Chagas, o que são essas 3 ossadas encontradas na tua casa? Ele, pois é. Daí ele começa a falar. Daí ele começa a lembrar. Daí começa a puxar. Daí ele começa a dar um monte de detalhe. Daí, sabe, vai conectando. E o Chagas, a Ilana Casoy falava isso pra mim. O Chagas, ele tem uma lógica que é assim. Ele tem que começar do primeiro caso. Se você quer a história completa, ele tem que entrar num fluxo de pensamento. Então, para entrar nesse fluxo de pensamento, tem que puxar lá do primeiro caso. Mas para chegar no primeiro caso, tem que fazer isso. Então, daí, todo esse processo de entender o Chagas foram meses só de interrogar em conversa. Então, veja, não é uma investigação simples, né? É uma investigação que demora meses, que usa GPS, que usa perito, que usa... Daí, então, a perícia do Chagas, maravilhosa, tá? Em Altamira, os casos de Altamira, por exemplo, foto de local de crime, quando tinha uma. Assim, eu acho que a Altamira resume bem no caso do menino Ayrton Costa, que morreu em 1990, se eu bem me lembro. Foi encontrada sua ossada 46 dias depois, e foi reconhecida por causa dos objetos que tinha lá. Ele tinha um estilingue, tinha uns negócios que era só dele, que daí estava junto com a ossada. Essa ossada foi enviada para Belém para ser feita alguns exames, acho que foi em 91, na verdade. Foi enviada para Belém para fazer alguns exames, se perdeu. Nunca acharam essa ossada, a família nunca pôde enterrar essa ossada. Então nunca saiu um novo laudo da ossada. Então, tem casos, por exemplo, de meninos que foram enterrados e tiveram que ser retirados do túmulo. Qual é o termo disso mesmo? Exumação. Você vai fazer exumação e daí tem foto do corpo da exumação. Só que você não sabe qual que é o menino que foi exumado, porque 2 meninos tiveram que ser exumados. E assim, não tem nas fotos dizendo qual que é o menino. Você tem que ficar supondo qual que você acha que é. Daí, olhando por detalhes, eu lembro que eu e o Rubens, né, que é o advogado lá de Belém, que me ajudou muito nisso, ele tá fazendo mestrado em antropologia sobre esse caso. E daí eu lembro da gente olhar assim um detalhe e dizer assim: ô Rubens, tá vendo essa foto aqui desse corpo com essa quantidade de sangue? Mas isso aqui não parece o local do IML, lá a pedra do IML? Por que esse cadáver tá desse jeito nesse local? É um local fechado. Porque os corpos foram encontrados em lugares abertos, mas por que ele tá aqui desse jeito? Não tem explicação nenhuma. Então, assim, esse é o nível de perícia que tem. Tá? E as perícias daí, no caso de local, então quase inexistentes praticamente, porque é mato, tudo, assim, o pessoal não tirava foto do local, muito pouco. E as perícias e os exames dos legistas, assim, era até curioso, porque daí como que detalhes técnicos começam a mudar para se encaixar dentro de uma tese acusatória. Morre um menino, o Van de Clay, né? Primeiro morre o Judilei no início de 92, um menino indígena, não tem foto nenhuma dele. Daí, não tem. Faz tempo que agora eu lembro assim, mas daí, sei lá, o Van de Clay aparece depois, que daí o Van de Clay é filho de professora, a professora daí, Dona Rosa, começa a se mobilizar, entra em movimentos sociais, daí o caso começa a ganhar mais tração. Daí nisso morre o Clebson em novembro, o Van de Clay foi em outubro, então foi janeiro, outubro, outubro, novembro, o Clebson, e daí no ano seguinte tem mais alguns crimes que acontecem. Bom, em março morre o Flávio. Se pegar esses 3 últimos, o Van de Clay morreu em outubro, daí começam a falar que ele foi, assim... Olha como a perícia funciona, tá? O nível de perícia dessa época, tá? Então, é que eu tô puxando a memória aqui agora.
Você tem casos de sobreviventes. Esses sobreviventes foram emasculados e conseguiram sobreviver por milagre, alguns deles, né? Um deles chega a falar que o pênis dele foi cortado com um golpe só. Quando que é feito um exame de, sei lá, de corpo de delito nele? 2 anos depois, 3 anos depois, tá? Porque o menino também tá traumatizado, tá, sabe? É compreensível, é compreensível. Tipo, você tá falando de uma criança, né, que passou por um trauma horroroso e então demora muito tempo para ser feito isso, para ele ser analisado medicamente, legalmente, né? Só que daí começa a entrar essa história do tipo, mas os cortes são muito perfeitos, então deve ser alguém que tem habilidades cirúrgicas. Já começa essa história, principalmente quando no Judilei, né, essa história começa ali, o menino que morre no início de 92, em janeiro, ele é morto, e daí um agente da FUNAI, porque o menino era indígena, o agente da FUNAI começa a falar, eu acho que não é qualquer pessoa que matou não, porque o corte era muito perfeito. Mas assim, o cara é um agente da FUNAI, sabe? Não tem porra nenhuma. Só que daí isso começa a se espalhar. Tá? Já se falava assim de corte único e tal, mas ainda muito incipiente, mas depois o Judilei começa a falar, não, é gente poderosa. Gente poderosa. É médico, é alguém veterinário. Daí começa a falar de transplante de órgãos, sabe? Daí começa isso. Quando que isso aí tudo vai explodir é quando, assim, você tem um suspeito que é o Amailton, por causa da morte do Van de Clay. Tô falando do Van de Clay? Não. Tô falando do Van de Clay faz tempo, né? O Van de Clay é sobrevivente. O menino da Dona Rosa é o... Gente do céu. Será que depois que eu peguei Covid perdi a memória também? Tá. Mas o menino... o menino que morre em outubro. É com J? O Jaenes morre em outubro. Tá? Falei Van de Clay, um dos sobreviventes. O Jaenes morre em outubro de 92. Quando ele morre, daí ele tá também sem o pênis e sem a bolsa escrotal. Daí acho que até tem desenho assim no laudo, dizendo como é que estaria, mais ou menos. Daí acham que o suspeito é o Amailton, que é filho de fazendeiro, gente poderosa. Daí, como chegam no Amailton é porque ele é homossexual, tem várias coisas. O Amailton nem tá na cidade mais, tá viajando, então ele tá foragido. Só que nesse meio tempo morre mais uma criança, o Clebson, que nunca foi investigado. O Clebson era a forma que dava para chegar no Chagas, tá? Porque o Clebson ia muito pra uma oficina de bicicleta que o Chagas trabalhava. Então eles tinham como chegar no Chagas nesse ponto. Quando o Clebson chega... Quando aparece o Clebson, diz a família do Clebson que o delegado nem quis ouvir porque disse que... mas ele não tem certidão de nascimento, vocês estão inventando um irmão para ganhar fama. Lance assim. O menino chega... É encontrado seu corpo 5 dias depois e ele tá sem o pênis também. Ele tá emasculado, só que a emasculação dele não é um corte perfeito, é como se tivesse sido arrancado. É muito mais agressivo, né? E daí eles começam a falar, não é o mesmo cara. E o Amailton não está na cidade agora. Então, porque ele não está na cidade agora, ele deve ter contratado alguém da gangue dele para fazer isso. Sabe? O que o laudo diz? Né? Acho que do Clebson, o laudo também é super fraco, assim, não tem muitos detalhes, sabe? Mas assim, arrancamento de pênis, super genérica. Daí o Amailton é preso. E daí, alguns meses depois, some mais uma criança, some mais outra, que são casos desaparecidos. Daí, em março, uma desaparece e aparece o corpo dela com emasculação. Só que o Amailton tá preso. Então, peraí, então não deve ser o Amailton. Essa é a lógica, né? Só que a lógica que eles usaram na época é... Não, mas a emasculação do Flávio tá diferente, não é total, é parcial só. Só foi cortado um pedaço do pênis e um pedaço da bolsa escrotal. Então não é o mesmo. Então, entende? Veja que tudo isso, sim, por pior que a perícia tenha sido feita, é alguma perícia. Sim. Tem alguém falando tecnicamente. E toda essa lógica técnica foi deixada, foi usada para quê? Para chegar à lógica que tem um grupo de pessoas fazendo isso. Olha que loucura, sabe?
Porque o mais lógico é prendemos a pessoa errada, vamos procurar outra. Não. São poderosos fazendo isso e ele tá fazendo isso há muito tempo. Então, por ele estar fazendo isso há muito tempo, ele só pode ser alguém muito poderoso, porque não é possível que a polícia não tenha pego essa pessoa até agora. Exatamente. Tá? Então, devem ter policiais na folha de pagamento desse pessoal, inclusive. Aham. É essa a lógica. Então, você vê que assim, ela foge da perícia, sabe? Tipo, não poderia ser o laudo mais perfeito do mundo, porque não tem muito não mais importa coisa. o exame que você tiver, você Não vai ia- dar um jeito de encaixar na história que você já tem, né? Fazem Pré-definida. busca e apreensão na casa do Amailton e encontram VHS de filmes de terror. Ah, pronto, o cara curte coisas horríveis. Aí, tá sabe? vendo? Era satanista. É satanista, né? Não, tem na série, né, na série do Globoplay, eu lembro que bem no começo tem do caso Evandro, tem um delegado, que eu esqueci o nome qual é, que ele fala, a pessoa tá falando de satanismo, que não sei o que e tal, ele fala, criança desaparecida só pode ser, eu não sei o que ele fala, tráfico de criança. Uhum. E acabou, assim, tipo, o cara já resolve, você vê que ele vai achar tráfico de criança, assim, tipo, É isso. então, Uhum. é isso, velho. Tipo, o cara já sabe o que ele quer. Uhum. Tipo, na verdade, só falta no pedido de laudo ele falar assim, cara, você faz um laudo pra mim dizendo que é tal coisa? Uhum. Isso, É isso. Faz um laudo de tráfico de criança. É assim que começa. Tipo, tem um laudo aí de contestação de tráfico de crianças? Se tiver, eu quero um desse. Uhum. É o viés de confirmação, né? É a viagem de confirmação. Mas, de novo, a polícia sempre funcionou assim. Sempre funcionou assim. Então, o que eu acho muito doido no caso Evandro e Altamira, quando eles se conectam, é justamente isso. Como eles são embrenhados de um fenômeno que é muito maluco, que é o pânico satânico. E que, assim, ninguém nunca parou pra olhar. Gente, isso aqui é pânico satânico. Ninguém nem sabia o termo. Sim. Assim, daí eu já conheci esse termo por causa de outras coisas. Eu disse, pô, isso aqui tá muito parecido. Tá muito parecido. E tem antropólogo que discorda de mim completamente. Fala assim, não, pânico satânico é coisa de gringo, coisa não sei o que. Isso aí não é coisa de Brasil, não. Do Brasil é outra coisa. Eu digo, então tá bom. Acha um nome melhor, então, porque eu não sei. Pra mim é uma histeria coletiva quem acredita que tem uma grande... Daí essa coisa, né? Quem que é antropólogo geralmente são pessoas mais de esquerda. Daí no Pará, a esquerda acredita que houve uma seita satânica lá dentro por conta dos movimentos sociais que é defender as famílias. Então, entende? Chega assim, eu cheguei a ouvir uma frase mais ou menos assim, tipo, não, mas se não foram eles estarem presos não é um problema porque eles eram poderosos numa cidade em que poderosos mandam, então algum crime eles cometeram. Justiça divina. Justiça social. reparação histórica. Tem que queimar. É isso. Sendo que, pô, o Césio, o que o Césio fazia? O Césio era o diretor do museu, diretor do hospital lá, sabe? O cara que veio do Espírito Santo, fazia a vida dele, era um médico, cuidava da vida dele, assim, dava. Isso estou só citando um. Tinha um outro, assim, acho que o Carlos Alberto, que era o ex-PM lá, assim, é um cara que, pô, era bandido, sabe? O cara falava que era bandido, sabe? Mas aquele crime em específico não cometeu, sabe? Então é que fosse condenado por outros crimes, pelos crimes que ele confessava, que ele dizia que tinha feito. Agora, porra, não, é difícil. É porque o satânico é muito fácil de você, eu acho, né? Não sou, sem querer pregar nada aqui, mas é muito fácil de você se descolar do satânico, né? Assim, do tipo, isso daí, quer dizer, não a gente que é amigo do Vitor, né? mas a pessoa normal, que é a pessoa humilde e tal, ou qualquer pessoa, fala assim, não, isso daí é coisa de satanista, porque satanista, pô, nunca serei. Se alguém fala assim, isso daí é coisa de mentiroso, aí a pessoa pensa, não, mas eu já contei umas lorotas por aí e tal, não sei o quê. Ela não se sente tão à vontade, mas, pô, satanista, eu nunca matei um bode, então assim, pô, só pode ser quem mata bode, velho. E aí segue a vida, sabe? É isso, né? Pô, já conversamos pra caralho. Então, foi quanto tempo? Cara, Caralho. 2 horas de gravação, temos socorro. material pra 50 episódios. Divirta-se na edição. Vou me divertir, vai ser bom, uma conversa boa, gostei muito. Pô, muito obrigado. Eu que Ivan. agradeço, foi um prazer. Não queria terminar antes de dizer palavras que me foram ditas. A minha amiga Núbia, um abraço, Núbia Shelley, maior crítica do audiovisual que eu conheço. Grande abraço pra Beijos, Núbia. Núbia. Opa, Desculpa qualquer coisa. Beijo, Núbia. falou que o Projeto Humanos é a experiência mais imersiva que ela já teve no audiovisual, que mais tocou ela
profundamente de verdade. Pô, que bom, porque eu ouço sempre o contrário. Pô, 32 episódios, Ivan, você tá sacanagem, episódio de 3 horas. Não, se tivesse 320, ela escutaria todos. Obrigado, querida. E é isso, eu queria deixar esse abraço que ela mandou. Queria falar também pro Datena, que se ele estiver ouvindo, o Ivan quer entrevistar ele, então... Sim, gostaria muito. E se ele quiser vir aqui direito de resposta, a gente abre também um também espaço. Abre, tá feito o convite já. Sim. É isso, galera. Muito obrigado. Valeu demais, Ivan. Até Valeu, mais, gente. Valeu, Valeu. Obrigado.